Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muita paz, que a paz de Jesus, essa paz que todos nós buscamos, ela esteja conosco nesses momentos de reflexões, de aprendizado, onde mesmo à distância conseguimos captar as vibrações que cada um emitem de paz, de harmonia, de boa vontade nesse estudo, nesse entendimento. E unidos aos estudos de hoje, sabemos estão os benfeitores amorosos, sempre direcionados, sempre sob o olhar do Mestre Divino, sob o olhar de Maria Santíssima. Então, agradecendo pela oportunidade de estarmos nesta encarnação, já conhecedores do Evangelho de Jesus. Muitas bênçãos e que continuem conosco, trazendo-nos as elucidações necessárias para os nossos entendimentos, o nosso aprimoramento e o nosso crescimento espiritual aqui na Terra. Que assim seja. Graças a Deus. Continuando o nosso capítulo dos bem-aventurados, os mansos e os pacíficos. Então hoje nós encerraremos esse capítulo segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Somos nós já conhecedores, somos nós estudiosos, podemos dizer assim, e somos nós aqueles que já buscamos essa mudança na forma de pensar, de agir. Tanto falamos, né? A nossa reforma íntima. E como toda reforma, claro, sabemos, dá muito trabalho, né? Mas depois que a reforma termina, as partes que são ali eliminadas, alcançadas, de acordo com as metas, fica tudo lindo, né? E essa é a nossa reforma, aos pouquinhos. E falando nesse Evangelho, nos pautando, nos apoiando, segurando mesmo as mãos do Evangelho de Jesus, nós conseguimos alcançar com mais brandura, com mais leveza. E as nossas dores vão sendo curadas, e aquelas dores que chegam, elas já não doem tanto, porque já temos o Evangelho em nós, já temos as lições de Jesus, já temos as leis divinas no nosso ser. E aí nós somos parte, nós fazemos parte dessa prática do Evangelho. Antes de iniciar o tema de hoje, a cólera, eu vou ler uma mensagem desse livro, as parábolas, que eu já li aqui algumas vezes, parábolas e ensinos de Jesus, Cair Bar Schutel.
mansidão e irritabilidade. Tudo a ver com o nosso tema, né? E nos nossos dias atuais, nós somos, em todos os instantes, testados, né? Para verificar aí o nível que nós estamos nessa mansidão. Porque a irritabilidade, ela parece que já está assim, tão impregnada em todos os campos, em todos os lugares. Então é uma luta constante, nossa, para que afastemos, para que não entremos, para que não deixemos que esse sentimento, que essa coisa da irritação se achegue em todos os lugares. E muitas vezes nós ouvimos, né? Ah, mas eu sou assim, não consigo. Ah, mas eu tenho sangue de tal nação, de tal, né, hereditário. Ah, mas é que eu sou cabeça quente. A hora que eu vi, eu já explodi. Então, tudo isso é desculpa, né, gente? Tudo isso é uma desculpa que nós utilizamos para não querer mudar. Não querer mudar o homem velho, orgulhoso que ainda somos. Porque tudo que chega até nós e que fere o nosso, pisa ali no nosso calinho, ou que nos sintamos incomodados ou contrariados, aí a gente sente o coração ali, ele dispara, né? E a voz que some, e o rosto que ferve, e enfim, já nos conhecemos. Sabemos então das nossas dificuldades diante de um perigo, diante de algo que causa em nós uma insegurança. Sabemos quais são os passos, né, de acordo com o que o nosso corpo orgânico vai nos mostrando. Então, já que nos conhecemos, na hora, meu rosto começou a ferver. É a hora de respirar. Respira, inspira, né, com bastante vontade, elevando o pensamento. Ah, mas a hora que eu vi, a minha língua já tá para soltar, já tô para parar, ir lá e tirar satisfação. Nós já sabemos que então o nosso próximo passo para agir seria esse. Então já vamos, antes de acontecer, como diz o Evangelho, como dizia os mais antigos, engole, respira, inspira, conta até 10, que é uma lição maravilhosa, que aí as coisas não vão transbordar na irritabilidade e nas tragédias dos momentos coléricos que nós vemos, percebemos que acontece diariamente aos nossos redores, seja pela televisão, seja nos noticiários, seja observando e vendo mesmo, né? Então, lembrar de Jesus. Em qual momento Jesus deixou que a ira, a raiva, a cólera o atingisse? Em nenhuma. Quando todos lá estavam jogando pedra, atirando, o que é que Jesus, atirando pedras nele, né, ou xingamentos, o que é que Jesus falava? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Enquanto que todos aqueles que ali deixavam a sua ira, a sua cólera, semeavam tempestades para si próprios. Então, nós já sabemos de tudo isso, vamos colocar um pouquinho mais em prática. E a liçãozinha desse livro, Mansidão e Irritabilidade, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, está em Mateus.
A delicadeza e a civilidade são filhas diletas da mansidão. Pela mansidão, o homem conquista amizades na terra e bem-aventurança no céu. Olha que lindo. Inimiga da irritabilidade que gera a cólera, a mansidão sempre triunfa nas lutas, vence as dificuldades, enfrenta os sacrifícios. Os mansos e os humildes de coração possuirão a terra, porque se elevam na hierarquia espiritual e se constituem outros tantos propugnadores invisíveis do progresso de seus irmãos, guiando-lhe os passos nas veredas do amor e da ciência. Nobres ideais que nos conduzem a Deus. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou humilde e manso de coração. É em Jesus que devemos buscar as lições de mansidão de que tanto carecemos nas lutas da vida. Embora enérgico, quando as circunstâncias o exigiam, o sublime Redentor sabia fazer prevalecer a sua palavra pelo poder da verdade, que a embalsamava e sem ódio, sem fel, combatia os vícios, os embustes que deprimiam as almas. Sempre bom, sincero, caritativo, prodigalizava a seus ouvintes os meios de adquirirem o necessário, a vida na terra e a felicidade no céu. Não vos encolerizeis, para que não sejais condenados. Olha que forte isso. A irritabilidade produz a cólera, e a cólera é uma das causas predominantes de enfermidades físicas e males psíquicos. A cólera engendra a neurastenia, as afecções nervosas, as moléstias do coração. É um fogo abrasador que corrompe o nosso organismo. É o vírus peçonhento que macula a nossa alma. Filha do ódio, a cólera é um sentimento mesquinho das almas baixas, dos espíritos inferiores. Sem mansidão não há piedade, sem piedade não há paciência. Sem paciência não há salvação. A mansidão é uma das formas da caridade que deve ser exercitada por todos os que buscam a Cristo. É da cólera que nasce a selvageria que tantas vítimas têm feito. Vemos isso diariamente, né, meus amigos? Da mansidão vem a indulgência, a simpatia, a bondade e o cumprimento do amor ao próximo. O homem prudente é sempre manso de coração, persuade seus semelhantes sem excitar, previne os males sem se apaixonar, extingue as lutas com doçura e grava nas almas progressistas as verdades que soube estudar e compreender. Os mansos e humildes possuirão a terra e serão felizes, o quanto se pode ser no mundo em que se encontram. Gente, essa mensagem, ela já diz tudo e muito assim, com palavras muito simples, um texto muito claro para o nosso aprendizado, para a nossa reflexão, para o nosso entendimento, olha o que faz a cólera, esse mal que ferve, né? E se nós não pararmos, nós cometemos coisas assim, depois a gente fala, nossa, como é que eu fiz isso? Não acredito que fulano fez isso. Sim, nós cometemos. Se nós não exercitarmos, se nós não agarrarmos de verdade, com a verdade, o Evangelho de Jesus. Então vamos lá, um espírito protetor, Bordeaux, 1863, é o item 9. O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência. Olha como ele coloca aqui, gente, acessos de demência, né? Demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Não é isso que nós estamos vendo todos os dias, agora com a mídia que é ali imediata?
quer dizer, século que estamos, o ano que estamos, e ainda nós presenciamos, e pior ainda, quantos de nós ainda não chega a esse ponto? Então vamos lá. Procurai-a e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faz repelir as observações justas e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos? Vocês já perceberam que no momento de uma discussão de trânsito, tá? No trânsito onde nós percebemos assim coisas tão arbitrárias, com o racional, com o coração do espírito já nessa era, e não importa se tenha lá crianças, famílias, mulheres, homens, filhos, aquele que está ali já nesse auge da cólera, ele não consegue, ele não ouve, ele não enxerga, e ele só quer finalizar aquele fato, e o fato sempre termina numa tragédia. Percebemos hoje quantas notícias na televisão, porque eu não convivo, não quero mais, eu não consigo mais conviver com alguém, o outro vai lá e tira a vida porque o orgulho foi ferido. Porque é assim. Então, percebamos isso, já progredimos. A humanidade, gente, ela progrediu. Mesmo a gente vendo todos esses absurdos, ela progrediu. Só que ainda... Só que ainda falta muita coisa. E aí desejamos um mundo regenerado. O mundo regenerado só realmente permanecerá aquele que já mudou com verdade, tá? Que assume esse lado da verdade. Não basta ter conhecimento. O conhecimento liberta? Sim. Mas o que nos faz tornarmos libertos de verdade é a prática, tá? Então vamos lá. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, à própria natureza bruta, aos objetos inanimados que despedaça por não obedecerem. A gente vê muito isso em cena de novela, tá? Filmes. Foi contrariado, está lá irado, vai lá e arrebenta um vidro, né? Arrebenta um copo. E aí, muitos acham isso bonito. Eu vou reagir dessa forma. Eu vou lá e eu chuto a mesa, eu chuto... Gente, isso não pode acontecer mais. Estamos prestes a uma mudança, né? Essa transição que tanto desejamos. E ainda deixamos o sangue ferver, como é dito? Não podemos. Não dá mais tempo. A gente precisa acelerar nosso passo. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde, compromete a sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Lembra? Ação-reação. As leis aí. As leis divinas. Ação-reação. Semear e colher. Estamos aí vendo. Mas ainda há outra consideração que eu deveria ter, o pensamento de que torne felizes todos os que o cercam. Se tem coração, não sentirá remorso por fazer sofrer as criaturas que mais ama? Quantos sofrem, né, com uma ação colérica de um outro coração que o ama, que ama? E que mágoa mortal não sentirá se num acesso de arrebatamento cometesse um ato de que teria de recriminar-se por toda a vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer-se muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços para dominá-la. O espírita, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Nós não temos Cristo, não dizemos, não afirmamos diariamente? Cristo, Jesus ali, porta, caminho, a vida. Então, sigamos isso de verdade. Aí eu vou ler
uma mensagem rapidinha aqui para concluir o item 10. É uma mensagem também Paris, 1863, o espírito Hahnemann. Segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente, o que para isso exigiram muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento. Em vez de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus pelos seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Nós ouvimos muito isso, né? Não há dúvida que existem temperamentos que se prestam melhor aos atos de violência, como existem músculos mais flexíveis, seja que melhor se prestam a exercícios físicos. Não penseis, porém, que seja essa a causa fundamental da cólera, e acreditai que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico, enquanto um espírito violento, num corpo linfático, não seria dócil. Nesse caso, a violência apenas tomaria outro caráter. Não dispondo de seu organismo apropriado à sua manifestação, a cólera seria concentrada, enquanto, no caso contrário, seria expansiva. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem, como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que se relaciona com o espírito, quando dispõe de uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde... Perdão, gente, deixa eu reler. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiras, miraculosas, que se operam aos vossos olhos? Dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque o quer, mas que aquele que deseja corrigir-se sempre o pode fazer. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem. Então, gente, jogar a culpa, né, num outro ou na minha, mas é isso, mas é porque, e a gente ouve muito, sabe o quê? Mas é que Deus me fez assim. Não dá, né? Não dá para nós nem discutirmos essas falas. Então, meus amigos, vamos corrigir as nossas falhas. Vamos nos atentar. Lembra lá daquela lição? Vigiai e orai, orai e vigiai. Então, nós precisamos vigiar os nossos eus aqui e orar. Orar e colocar em prática. Vamos nos conhecer. Façamos esse exercício de consciência, de sentimento, de emoção. Vamos entender as nossas emoções. Dentro disso, a gente vai ali burilando nossos sentimentos. Meus amigos, é tudo muito rápido. Leiam o Evangelho, busquem os entendimentos. Dúvidas, procurem os canais da SECA, vão até a SECA, procurem a própria internet. E vamos juntos melhorar. Vamos um auxiliando o outro a melhorar nesse estágio aqui da Terra. Vamos aproveitar a encarnação. Vamos voltar ao plano espiritual melhores, bem melhores do que quando aqui chegamos. Que Jesus abençoe, agradecendo sempre a Deus pela vida, pela oportunidade, agradecendo todos vocês, agradecendo a SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. Muita paz a cada um. Que Jesus nos abençoe.